Fala, galerinha, beleza? Aula de física comigo, professor Fontinelli na área. E vamos que vamos, galerinha. Olho na tela. Continuando nossa aula de gravitação hoje, né? Fazendo uma revisão inicial da aula de ontem. Meu caro, besteira, né? Olha lá, nós falamos ontem de duas leis. A primeira lei falava o que para você? Olha na tela. Falava assim, ó, que o planeta girava ao redor do Sol em órbitas de que tipo? Elípticas e não circulares, como Ptolomeu pensava, beleza? E aí, olha, aqui o Sol ocupa um dos focos, olha, aqui tem o foco 1 e foco 2. Até falei para você que tem uma forma de você fazer essa estrutura, essa forma elipse, que é basta que você faça o quê? Trace uma linha, nessa linha marque 2 pontos, e entre esses 2 pontos você tem que ter uma linha, tá certo? E nessa linha você pega e gira com a linha esticada para que você consiga fazer uma elipse. Fechou? Então olha só, vem comigo. Aqui você faz então a primeira lei de Kepler, aonde você vai ter o planeta girando em uma elipse. Quando o planeta passa pela região mais próxima, essa região aqui, ó, eu chamo essa região de quê? De perihélio. E quando ele passa pela região mais afastada, que é essa aqui, ó, eu chamo de afélio. Beleza? Então, olha só. Na região mais próxima do Sol, ele vai ter maior velocidade. Na região mais afastada do Sol, ele vai ter a menor velocidade. Ou eu posso chamar de velocidade máxima aqui mais próximo. E velocidade mínima aqui. Beleza? Bem, ontem ainda, né, na aula anterior, nós vimos a segunda lei de Kepler. O que falava a segunda lei de Kepler? Falava que se o deslocamento dessa região A1 aqui, ó, daqui para cá, gastar um tempo 1, e daqui na região A2, daqui para cá, gastar um tempo 2, e esses dois tempos, tempo de 1, foi igual ao tempo de 2, o que vai acontecer? Isso quer dizer, então, que a área de 1 vai ser igual à área de 2. Beleza? Lógico que quando eu observo esse movimento, olha lá, eu vou fazer uma ondulação aqui para você visualizar melhor. Essa distância aqui, ela é maior que essa distância aqui. É óbvio isso aí. Só que tem que levar em consideração que nessa região 1, ele está mais rápido e nessa região 2, ele está mais lento. Logo, ele consegue fazer os dois ao mesmo tempo. E vamos entender a terceira lei de Kepler, né? Vamos falar aqui agora e depois vamos pegar e vamos detalhar essa lei, beleza? O que vai falar para você a terceira lei de Kepler? Bem, primeiro eu vou te falar uma curiosidade. Kepler, quando fez essa dedução matemática, ele errou, tá certo? E quando ele... mas eu acho que é uma das poucas vezes na física que, apesar do erro que ele calculou, que ele teve no dedução, ele teve um outro erro, que compensou o erro primeiro e chegou na fórmula correta. É uma das raríssimas vezes que isso acontece. E depois verificaram o cálculo dele, lógico, e verificaram que tinha esse erro, mas que esse erro tinha sido compensado por outro erro. É muito louco isso aí, né? Então, olha só, o que a terceira lei de Kepler fala? Vem comigo, vai vir assim, ó. Quando eu tiver em um sistema, 2 planetas girando ao redor do Sol, de um Sol. Está aqui o planeta 1, está aqui o planeta 2, está aqui o planeta 2. Se eu calcular o período desse cara ao quadrado sobre o raio médio ao cubo, isso sempre vai dar o mesmo valor, ou seja, vai dar uma constante, independentemente do planeta. Beleza, Fontinelli? Entendi patavidas. Tá, vou fazer o seguinte. Toda vez que o resultado é uma constante, isso em qualquer coisa da física, eu posso igualar. Toda vez, se eu tenho um grupo de grandezas aqui, e essas grandezas, eu falo que ela é constante, eu posso igualar esse grupo de grandezas a esse mesmo grupo de grandezas para uma outra situação. Olha só comigo, então.
Se eu falo que isso aqui é uma constante, eu vou poder igualar. Ou seja, o período do planeta A sobre o raio ao cubo do planeta A é igual ao raio ao quadrado do planeta B sobre o raio ao cubo do planeta B. Ou seja, eu criei uma igualdade. E quando eu crio uma igualdade, eu posso... São 4 grandezas que eu tenho aqui, olha lá, vou marcar com outra caneta, outra cor de caneta, ó. Uma grandeza que é o período, tempo gasto, né, para dar uma volta completa, isso que é período. O raio desse planeta, raio médio, o período do outro planeta e o raio do outro planeta, tá certo? Qual é o período de translação da Terra? Período de translação da Terra é uma volta completa, porque quando eu falo de período, eu falo de fenômeno completo. Eu falo de uma volta completa, um giro completo, uma oscilação completa. Fechou? E aí, olha, o que eu tenho aqui é exatamente isso. Eu posso falar que o período ao quadrado sobre raio ao cubo, raio médio, vai dividir, vai dar uma constante. E isso eu posso igualar isso em 2 planetas. Olha só, para ficar mais detalhado para você, eu fiz aqui. Não, esse não. Isso aqui é só para relembrar, nós já falamos, relembramos. Esse aqui está invertido, mas é a mesma coisa, tá? Período ao quadrado sobre raio ao cubo. Isso é uma constante. Ou seja, eu vou pegar aqui um planeta A, ó, que é esse planeta, e vou falar aqui, ó, planeta A, planeta A. E vou pegar esse planeta B aqui, olha, que está muito mais longe. Vamos supor, pega a Terra aqui, ó, Terra e Urano. São planetas extremamente distantes. Porém, para o mesmo sistema, ou seja, aonde eu tenho a mesma estrela, que no caso nosso aqui é o Sol, eu tenho que se eu pegar o tempo que a Terra demora para dar uma volta completa, que é o período ao quadrado, dividido pelo raio médio da Terra, raio médio da Terra, e fizer uma igualdade com o período do planeta B, que no caso é Urano, dividido pelo raio dele, do planeta B, ao cubo. Isso é uma igualdade. Por quê, Fontenelle? Porque sempre que eu dividir o raio ao quadrado sobre o período ao cubo, isso dá uma constante. Toda vez que der uma constante, eu posso igualar os seus valores. Fácil ou muito fácil? Besteira, né, cara? Vamos lá? Olha só, vem comigo. Então, olha, vou desenhar agora para você não ter erro, olha. Primeira coisa, está aqui o Sol. Eu sei que o planeta faz uma volta ao redor do Sol, que é uma elipse, e que o Sol ocupa um dos focos. Então, foco 1, foco 2. Ele vai ocupar um dos focos. Aqui, olha, está a Terra girando ao redor desse cara. Girando ao redor do Sol. Está aqui, ó. Pachá. E aí eu tenho outro planeta que vai girar ao redor desse Sol também. Vou colocar Júpiter agora. Pensar aqui, ó, Júpiter. Com uma órbita bem maior. Vai girar aqui ao redor desse planeta. Se eu pegar o período que o Júpiter demora para dar uma volta completa, e pegar o raio médio dele, isso vai ser igual a quando eu pegar o período que a Terra faz para dar uma volta completa, dividido pelo raio ao cubo da Terra. Tá certo? Então, a Terra em vermelho e o Júpiter em azul. Fontenelle, isso serve para qualquer caso? Sim, desde que seja o mesmo sistema solar ou o mesmo sistema de estrela, ok? Eu posso pegar qualquer planeta e comparar, desde que seja, por exemplo, no nosso sistema. Por exemplo, Mercúrio e Vênus, Vênus e Terra, Marte e Netuno, beleza? Qualquer um desses caras, ok? Fechou, galerinha? Então, vamos relembrar agora uma coisa, para a gente poder falar de uma outra abordagem para você, tá? E é aqui que o negócio fica mais interessante ainda. Olha lá. Vamos relembrar aqui, olha, a força-peso. Poxa, eu já sei isso, eu sei que tu sabe, cara, tu é safo. Mas vamos ver aqui, olha. Relembrar. Força-peso é dado por massa vezes a gravidade, onde a força-peso sempre puxa o corpo para o centro da Terra. Lembra disso? Aí eu passei para você um dia desses aí, ó, relembrei, na verdade, né? O caso da pena e da bola de boliche, aonde eles só caem com tempos diferentes, olha lá, a bola de boliche cai mais rápido por causa da resistência do ar.
ok? Existe esse fator externo que influencia a queda desses dois corpos. Porém, nesse laboratório da NASA, onde utiliza-se bombas muito fortes, consegue tirar quase todo o ar, lógico, tem que fechar, né? Olha ele fechando a cápsula, né? Consegue tirar quase todo o ar, daí, olha as bombas funcionando aí para você mais uma vez. E aí, quando eu solto, olha, o que vai acontecer? Vai acontecer que eles caem juntos, beleza? Por quê? Fustinelli, mas o peso da bola balística é maior? É, mas a aceleração que ambos vão cair é a aceleração da gravidade. E quanto equivale, Fontinelli, a aceleração da gravidade? Ao nível do mar, é 10 metros por segundo ao quadrado. Lembra disso? Nós vamos falar disso ainda, sobre essa gravidade, tá? Que nem sempre é esse valor, ok? E aí a gente vai falar, então, olha, sobre lei da gravitação universal. Essa parte começa a ficar mais top ainda. Por quê? Olha só, até então você não sabia que os planetas giravam ao redor do Sol em uma elipse. Você não sabia disso. Você não sabia que a velocidade da Terra mudava quando ela se aproxima do Sol, fica mais rápida, e quando ela se afasta do Sol, fica mais lenta. Você também deveria pensar que o Sol estava ocupando o meio, e não está ocupando o meio, está ocupando um valor deslocado, que é o foco da elipse. Nós também já sabemos disso. Nós sabemos também que se eu comparar a área em relação ao tempo, eu acho uma relação, né? Se o deslocamento em qualquer lugar for mesmo tempo, quer dizer que eu posso fazer um cálculo de área ali. Olha que curiosidade muito louca, né? E por terceiro, que é a terceira lei de Kepler, nós podemos comparar dois planetas no mesmo sistema. E se eu souber o raio dos dois planetas e souber o tempo que um planeta gira ao redor do Sol, eu acho o tempo do outro planeta gira ao redor do Sol. Por quê? Eu tenho relações de períodos e raios. Tenho 4 grandezas. Se eu souber 3, eu acho a quarta. Ok? Então, a gente pode fazer vários cálculos aí muito interessantes. Bem, agora vai entrar a parte mais interessante ainda. Por que foi mais interessante? Porque, olha, cara, aqui a gente viu que a gente sabe o que é força-peso, que ela puxa a gente sempre para baixo, para o centro da Terra, né? Só que, olha só, vamos pensar o seguinte. A força-peso, muita gente vai chamar essa força de gravidade, e não é. A gravidade é a aceleração da gravidade. Pressupõe-se isso porque é mais no nosso dia a dia, né? A gente calcula mais coisas assim. Porém, tem uma força chamada força gravitacional. A força gravitacional é a mesma força da força-peso. Porém, quando você trabalha com a força-peso, você normalmente usa para uma gravidade já meio fixa na superfície da Terra, tá certo? Você trabalha para corpos pequenos. Quando você vai trabalhar com corpos grandes, aí você não usa mais a fórmula da força-peso. Você usa a fórmula da força gravitacional. Fontinelli, qual é a diferença? É que a fórmula da força gravitacional é um pouco mais complexa do que a força-peso. A força-peso é só massa vezes a gravidade. E a força gravitacional, ela é mais utilizada para calcular a gravidade entre corpos muito grandes. Por exemplo, o Sol e a Terra e a Lua, ou até mesmo entre 2 planetas. Deu para entender isso aí? Então, quando a gente fala para você que força-peso é igual a força gravitacional, em sua essência, de fato é. Porém, para fazer o cálculo, a força-peso é muito mais simples, porque você tem uma gravidade ali. E na força gravitacional, você não tem essa gravidade já embutida. Você tem que calcular a partir de outras características. E é isso que a gente vai ver agora. A partir do que a gente calcula por meio da força gravitacional? Vem comigo aqui na tela, olha lá. A lei da gravitação universal foi provada por Newton em seu célebre livro, Principia. Na verdade, Principia, né, a gente fala em 3 leis de Newton, mas tem mais de 50 leis, tá? E não só leis, tem lemas também e outros tipos de observações que é bem próximo à lei, tá ok? Essa lei descreve a força gravitacional que o objeto exerce em outro. Ela estabelece que a força gravitacional que uma partícula exerce em outra é proporcional ao produto de suas massas. Olha lá, produto de suas massas é o que? Proporcional, ok? E inversamente proporcional ao quadrado da distância entre seus centros. Então tem 2 coisas aí, ó. Produto de massas
Então, produto de massas. Planeta 1 vai ser mzão, o outro planeta vai ser mzinho. E o quadrado da distância tem uma relação com o quadrado da distância. Esse quadrado da distância, ele vai ser, em relação à força, é inversamente proporcional. Beleza? Então, olha, a força de atração é dirigida ao longo da linha que conecta os centros das duas partículas. Fontinelli, eu posso calcular só para planeta? Não, é mais utilizado para planetas, porque está falando de partículas aí, né? Para partículas, por que não se utiliza a força gravitacional para o estudo de partículas? Porque é muito fraca essa força para partícula. A força gravitacional é a força mais fraca que tem na natureza. Então, você praticamente não vai considerar, beleza? Então, bora comigo, bora finalizar essa ideia aqui que a gente está falando. Olha só, o que a gente chega na conclusão é que a massa do corpo 1 e a massa do corpo 2 estão aqui, ó, o produto das suas massas, dividido pela distância ao quadrado. E eu vou ter um Gzão aqui. Esse Gzão é uma constante. E eu vou ter aqui, por exemplo, o Sol, vamos supor que seja o Sol, e a Terra. E a gente já falou sobre isso um pouquinho. Onde o Sol puxa a Terra e a Terra puxa o Sol. Ah, Fontinelli, isso acontece entre o Sol e a Terra? Não. Todo corpo atrai outro corpo. Até mesmo, olha só, vou pegar aqui esse controle e esse controle. O controlezinho vai atrair esse controlezão e o controlezão vai atrair o controlezinho. O que é isso? Princípio da ação e reação. Terceira lei de Newton. Então, esses corpos aqui, olha, eu não vou perceber eles tentando se atrair. Por quê? Porque tem o peso deles, se eu soltar aqui, eles caem, né? Se eu deixar eles sobre uma superfície, vai ter atrito, não vai deixar de deslocar. Mas se eu pegar esses dois caras, colocar ele lá no universo, longe de qualquer outra massa, longe do Sol, longe da Terra, e deixar eles lá com uma certa proximidade, bem provavelmente, depois de alguns séculos, eu vou ver que eles vão ficar grudados. Por quê? Porque aí sim, uma massa vai atrair outra massa. Pera, Fontinelli, pera, que eu não entendi mais nada agora. É meio louco mesmo, eu concordo com você. Você está me dizendo então, Fontinelli, que uma massa atrai outra massa? Exatamente. Então, Fontinelli, me diz a verdade. Eu estou aqui e tem meu coleguinha que está na minha frente. Eu estou atraindo meu coleguinha e o meu coleguinha também está me atraindo? Exatamente. Mas por quê, Fontinelli? Porque são duas massas e toda massa atrai outra massa. E isso quem fala não sou eu, é Isaac Newton. É a visão dele do mundo. Fontinelli, mas eu já vi um negócio de distorção do espaço que provoca isso. Calma, aí se você for falar de distorção do espaço, a gente vai falar de Einstein. E eu não vou entrar nisso agora porque senão vai confundir toda a sua cabeça. Beleza? Então vamos só falar de Newton por enquanto. Então o que acontece? O que Newton vai falar? Que toda massa atrai outra massa. E isso explica a maioria dos fenômenos macroscópicos que nós vamos observar. A grande maioria. Beleza? Então olha lá. Se eu já sei a fórmula, se eu já sei que aplica entre o Sol e a Terra, eu posso jogar isso aí para outros corpos? Pode. Quais? Por exemplo, aqui de novo, olha. Aqui só tem um exemplo aqui legal, interessante para falar para você, um detalhe aqui, que é o valor do G. Que eu falei agora para você que o G é constante, está aqui, ó. 6,67 vezes 10 a menos 11, tá certo? Esse é o valor do G, é uma constante, beleza? E aqui, olha, que tal uma coisa que eu quero mostrar para você. Como é que você acha que ocorre a existência das marés? Já viu maré? Já foste na praia, que a gente em rio aqui, eu nunca fui, né? Mas em Rio Araguaia, por exemplo, você não tem assim, rapidamente, rio muito cheio, muito vazio. Você não tem. Mas se você for na praia mesmo, praia de mar, você vai observar o seguinte, em 6 horas, alterna a altura da maré. Por que isso acontece? Por causa da influência da Lua. E aí eu te provo exatamente o que acontece. A Lua atrai a Terra e a Terra atrai a Lua. Porque é princípio de ação e reação. Assim como eu falei agora para você, que você atrai seu coleguinha, o coleguinha atrai você. Só que olha só, eu falei também para você que a força gravitacional é a menor força que existe. Se é a menor força que existe, essa força de atração entre você e seu coleguinha é muito fraca. Não precisa se preocupar, você não vai ficar grudado nele não, porque foi atraído de repente, isso é papo furado, né? Fala a verdade, está apaixonado, que é mais fácil.
E aí o que acontece? Essa história, né, de que os corpos se atraem, isso só serve para corpos muito grandes. A Lua, por exemplo, ela consegue atrair a água da Terra. E aí faz com que tenha, onde ela está, na direção que ela está, maré alta. Olha no quadro aqui, ó. Essa região superior aqui, ó, que eu vou pintar aqui de vermelho, essa região aqui, ó, ela está sendo puxada por quem? Pela Lua. Então, essa região aqui, no caso do norte dos Estados Unidos e tal, ela vai ter uma região de maré alta, que dura algumas horas. Depois, a Lua vai continuar girando, vai girar para cá. Tem como puxar a robótica para me mostrar eu com o quadro aqui? Se tiver, manda aí. Isso, meu caro. Então, olha lá. A Lua vai girar para cá, e aí ele vai começar a puxar a água que está nessa região aqui, ó. Porque quando a Lua estiver aqui, essa água desloca para cá. Quando essa água deslocar para cá, aqui que vai ser a maré alta. Deu para sacar a jogada? Aí a Lua vai vir para cá. Quando ela vier para cá, a água vai ser deslocada para cá mais ainda. Vai deslocar e assim vai puxar aquela região. Olha aqui, uma animação melhor, duas figuras melhor mostrando para você. Então, quando a Lua está nessa posição, ela puxa para a água, olha aqui, ó, a água, que no caso é isso aqui, para onde ela está. Quando ela vem para essa posição aqui, ela puxa para onde ela está. Deu para sacar essa jogada? Então, agora você já sabe. Aí está perguntando para ele assim, Fontenelle, eu queria saber uma coisa. E o negócio do corte de cabelo, é verdade isso? Se cortar cabelo na lua crescente, cresce mais rápido? Eu falei, cara, eu acho que você pode perceber que eu não sou um cara mais apto a responder essa sua dúvida. Não é verdade? Eu não tenho muito essa experiência. Então, olha só, galinha, a gente fecha aqui força gravitacional, ok? E próxima aula, tem uma lista já lá no Class, já deixei lá bonitinha para você ir resolvendo, de calma e tudo mais. E a próxima aula a gente começa a resolver essa lista, beleza? Galinha, fica com Deus, até mais. Qualquer dúvida, manda aí pra gente que a gente tá por aqui. Valeu, fica com Deus e fui!